Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 22, capítulo 221. Funcionou? O clone das sombras de Naruto olhou com expectativa na direção de Uchiha Madara. Gaara também estava pronto, com a areia ao redor dele constantemente subindo, pronto para selar Uchiha Madara. As shuriken espirais causaram uma enorme explosão. Poeira cobria o campo de batalha, obscurecendo sua visão. Mas no momento seguinte, a expressão de todos mudou. Você realmente me trouxe tantas surpresas, Tachibana. A voz baixa de Uchiha Madara emergiu da fumaça enquanto o vento assoprava para longe, revelando seu corpo intacto. É o Rinnegan. Jiraiya olhou incrédulo para o Rinnegan roxo de Uchiha Madara. Você está surpreso? Originalmente, esses eram meus olhos. Tirando a poeira de sua armadura com indiferença, Uchiha Madara respondeu friamente. Impossível. Jiraiya negou. Na história do mundo ninja, além do sábio dos 6 caminhos, apenas Nagato despertou o Rinnegan. Nagato? Isso foi só um peão meu. A voz de Madara era indiferente. Implantei o Rinnegan dele nele antes de morrer. As pupilas de Jiraiya diminuíram. Se isso for verdade, então tudo que ele acreditava sobre Nagato ser escolhido pelo destino, abençoado com olhos divinos, era uma mentira. Tudo fazia parte do plano de Madara. Naquele momento, o olhar de Tachibana se voltou para a terra das águas quentes. Uchiha Madara imitou sua ação, ambos sentindo uma convocação poderosa. Uchiha Madara, é hora de terminar isso. O corpo do terceiro Hokage emergiu do esconderijo, mas a voz de Orochimaru era inconfundível. Então até você, uma cobra escondida nas sombras, deseja o poder do 10 caudas. Madara zombou. Ele tentou resistir ao controle de Orochimaru, mas foi surpreendido pela força avassaladora que o impedia de se libertar. Este Orochimaru era significativamente mais forte, sendo considerado um pseudo-Jinchuriki de 10 caudas. Parece que você não é totalmente inútil. Madara, percebendo a futilidade da resistência por enquanto, aceitou as ordens de Orochimaru, embora seu Rinnegan se fixasse em Tachibana com um olhar de arrependimento. Eu esperava aproveitar nossa batalha por mais tempo, mas parece que isso não será possível. Com isso, o Susanoo envolveu Madara mais uma vez, dessa vez com 2 cabeças e 4 braços. Momentos depois, 2 caixões apareceram, levando Madara e o terceiro Hokage antes de afundarem no chão. À medida que o céu escurecia, todos voltaram sua atenção para cima. O ar ficou denso e acima dele surgiu uma sombra enorme, um meteorito. E isso! Um grito abafado ecoou pelo campo de batalha. Até Onoki e Gaara tremeram diante de tamanho poder avassalador. Rápido! Tachibana, use o deus voador do trovão para nos tirar daqui! Gritou Jiraiya tentando manter a calma. Ele sabia que Tachibana tinha a técnica do deus voador do trovão e se sentiu seguro apesar da imensa ameaça. Mas Tachibana apenas sorriu, aparentemente divertido. Não precisa. Tenho outra maneira de lidar com isso. Seus olhos brilhavam de excitação. O meteorito despertou seu interesse como o brinquedo perfeito. Ativando seu olho direito, o poder oculto de Sukuna Ikona finalmente entrou em ação. O meteorito colossal com outros menores ao redor começou a encolher rapidamente. 1, 2, 3. Antes de tocar o solo, os meteoritos haviam encolhido até o tamanho de bolinhas de gude. Com um movimento de mão, Tachibana pegou as 3 bolinhas de gude e brincou com elas. Nada mal. Vou dá-las a Madara como presente de despedida, disse ele, assentindo satisfeito enquanto pesava as bolinhas de gude em sua mão. Os outros, porém, ficaram estupefatos. Este ainda era o mundo dos ninjas? Uma pessoa pode invocar um meteorito e outra pode encolhê-lo até o tamanho de um brinquedo? Tachibana se virou para o grupo, tirando-os do transe. Vamos! Já consigo sentir um enorme chakra se aproximando. Enquanto isso, Naruto e Sasuke ainda estavam envolvidos na batalha. Naruto no modo raposa sábia estava dominando Susanoo de corpo inteiro de Sasuke desde o começo. Sasuke, apesar de sua linhagem Uchiha, não conseguia igualar a resistência e o poder implacável de Naruto. Sasuke. Mas quando Naruto estava prestes a dar o último golpe necessário para incapacitar Sasuke, um homem mascarado apareceu e levou Sasuke embora usando uma habilidade estranha. Para onde eles foram? Naruto começou a procurar. Seguindo o rastro do homem mascarado, Naruto, com sua percepção aprimorada graças a Kyuubi, o rastreou até o campo de batalha de Kakashi. Com a ajuda de Naruto, eles conseguiram eliminar o exército reanimado e os 6 caminhos dos Jinchurikis invocados pelo homem mascarado. No entanto, o homem mascarado não terminou. Ele invocou o incompleto 10 caudas. Embora faltasse algumas partes do corpo e chakra, a fera ainda era extremamente poderosa. Felizmente, reforços chegaram quando Tsunade, o Raikage e Terumi Mei, transportadas pelo deus voador do trovão, se juntaram ao campo de batalha. Juntos, os 3 Kages lideraram suas forças para distrair o 10 caudas enquanto Naruto e Kakashi se concentravam no homem mascarado e em Sasuke. Durante uma luta extenuante, Kakashi descobriu que seu Kamui estava ligado às habilidades do homem mascarado. Usando esse conhecimento, eles enviaram o clone das sombras de Naruto para a dimensão Kamui. Com um timing perfeito, o clone acertou um Rasengan no homem mascarado quebrando sua máscara. O cérebro por trás do caos, aquele que incitou a 4ª Grande Guerra Ninja, foi finalmente desmascarado. Obito, é você mesmo. Capítulo 222. Ao ver o rosto revelado após a máscara ser quebrada, Kakashi o reconheceu instantaneamente, mesmo depois de mais de 10 anos.
Embora tivesse algumas dúvidas sobre a identidade do homem mascarado, até o último momento, Kakashi ainda não queria que seu palpite interior se tornasse realidade. Agora que sua identidade foi descoberta, Obito parou de fingir e perguntou com um bufo. Kakashi, meu olho está funcionando bem para você? Mesmo que houvesse apenas Sasuke ao seu lado, contanto que ele tivesse o 10 Caudas sob seu controle, Obito não tinha medo de enfrentar toda a coalizão ninja. Neste momento, o 10 Caudas evoluiu para o segundo estágio. Os 9 olhos em seu rosto se fundiram em um, e pernas cresceram sob seu corpo, permitindo que ele ficasse em pé. Parecia assustador. Tsunade ficou surpresa com a identidade de Obito. Ela já tinha ouvido esse nome antes. Obito, o discípulo de Namikaze Minato e um dos heróis da vila de Konoha. Mas o homem que deveria ter sido lembrado como um herói agora estava ali, vivo, como cérebro por trás de todo esse caos. Hehe, é Konoha de novo. Terumimei comentou com um sorriso malicioso após descobrir a identidade do homem mascarado. Neste ponto, não podemos chamá-la de Grande Guerra Ninja, deveríamos chamá-la de caos interno de Konoha. Ao ouvir isso, o rosto de Tsunade escureceu de vergonha, mas ela só conseguiu aceitar o insulto em silêncio. Obito, por que você está fazendo essas coisas? E como pôde fazer isso com Kushina-sama? A voz de Kakashi tremia de descrença, esforçando-se para entender como seu amigo pôde ter se tornado assim. No momento em que você matou Rin com suas próprias mãos, Kakashi, Obito já estava morto para este mundo, interrompeu Obito com a voz fria e inabalável. O propósito da minha existência agora é usar o Tsukuyomi infinito para criar um mundo onde Rin exista. Obito não deu a Kakashi a chance de falar mais. Com uma única mão, ele comandou 10 caudas, cuja enorme chakra começou a condensar dentro de sua boca. O exército ninja ficou tenso instantaneamente, reconhecendo o perigo iminente. Essa cena já aconteceu antes. Se não fosse pela intervenção de Naruto no modo sábio e forçando a Bijudama a sair do caminho, a maioria deles não estaria aqui agora. Naruto, este chakra é ainda mais assustador. Nem nós conseguimos pará-lo. A voz de Kurama ecoou na mente de Naruto, cheia de preocupação. Pelos que estão atrás de nós, Kurama, não podemos recuar. Naruto respondeu firmemente, seus olhos se encheram de determinação. Sua figura mais uma vez se transformou na forma de energia massiva de uma raposa demoníaca, pronta para defender aqueles que estavam atrás dela. De repente, no meio da manipulação de chakra de Obito, seu peito foi perfurado por uma mão cheia de raios. Enquanto Obito lutava para controlar o 10 caudas, ele não levou em conta a vulnerabilidade de sua posição. Sasuke, que parecia ser seu aliado, lançou um ataque surpresa repentino. Você! Obito virou a cabeça, descrença e confusão evidentes em seus olhos. Sangue vazou do canto da boca dele. Ele se convenceu de que havia manipulado com sucesso o ódio de Sasuke por Konoha, e durante a batalha anterior, Sasuke até o defendeu várias vezes dos ataques de Naruto. Como ele poderia traí-lo agora? Sasuke balançou a cabeça, sua expressão era de zombaria e desdém. Então, os Uchiha caíram por causa de tolos como você e Itachi? Patético. Essa traição chocante deixou toda a aliança ninja momentaneamente sem palavras, e o 10 caudas cessou seu acúmulo de chakra. A catástrofe iminente foi evitada por pouco. Naruto, inicialmente confuso com a situação, rapidamente percebeu o que havia acontecido e sorriu. Sasuke, eu sabia que você não seria meu inimigo. Calha a boca. Sasuke retrucou friamente. Este homem mascarado é o inimigo que destruiu meu clã Uchiha e Konoha não é melhor. Ele estava esperando o momento certo para atacar, e agora esse momento havia chegado. Entretanto, quando Sasuke se preparava para deixar o topo do 10 caudas, ele sentiu um vazio incomum. Acontece que Obito ativou a Kamui entrando em uma dimensão diferente. Embora ele tenha conseguido escapar, o ferimento no peito era crítico. Ele escapou? Não importa, o coração dele foi perfurado. Ele não sobreviverá por muito mais tempo, murmurou Sasuke, estreitando os olhos enquanto se preparava para seguir em frente. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, uma kunai de formato único pousou a seus pés. Agite! Um clarão dourado passou e duas figuras apareceram diante de Sasuke, Orochimaru e o quarto Hokage Namikaze Minato. Orochimaru, pai? Os olhos de Sasuke se arregalaram em choque. A aparência de Orochimaru passou por uma transformação drástica. Seus longos cabelos negros ficaram completamente brancos, e sua roupa habitual foi substituída por um auri adornado com o símbolo Tomoe. Seu comportamento antes frio e assustador mudou para algo mais etéreo e sereno. Os olhos de Sasuke dispararam entre as duas figuras e de repente ele percebeu. Naruto havia chamado o pai mais cedo, mas ele estava se dirigindo a Namikaze Minato, o quarto Hokage. A percepção deixou Sasuke ainda mais atordoado. Naruto, igualmente chocado, gaguejou. Pai, eu não esperava ver você assim. Minato coçou a cabeça com um sorriso tímido. Desculpe por isso, Naruto. Enquanto isso, Orochimaru falou, sua expressão brilhando de satisfação. Sasuke-kun, graças ao seu ataque surpresa, você me poupou de muitos problemas lidando com o homem mascarado, não, Uchiha Obito. Sorrindo, Orochimaru estendeu a mão, e uma pequena cobra branca saiu de sua manga, mordendo Sasuke no pescoço. Sasuke nem teve tempo de piscar antes que tudo acabasse. Não resista. Isto é um presente, as células de Hashirama. Com elas você poderá se igualar ao Naruto. Sasuke inicialmente queria protestar, mas quando ouviu isso permaneceu em silêncio. A ideia de ficar para trás de Naruto pesava muito em sua mente, e ele finalmente parou de resistir à influência da cobra.
Satisfeito com a obediência de Sasuke, Orochimaru assentiu e então voltou sua atenção para a confusa aliança ninja. Para evitar que você interfira enquanto absorvo 10 caudas, acredito que é hora de lhe mostrar minha coleção. Com um sorriso sinistro, Orochimaru juntou as mãos. Técnica de invocação. 5 caixões emergiram do chão. Quando os caixões de madeira se abriram com um rangido, os olhos de Tsunade se arregalaram de horror, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante dela. Capítulo 223. Quando a coleção de Orochimaru foi revelada ao mundo, a cena caiu em um silêncio assustador. Orochimaru, seu desgraçado. Os lábios de Tsunade tremiam de raiva. Na multidão das forças aliadas ninjas, Konan tinha a mesma expressão. Quando os caixões se abriram, o do meio revelou uma figura que coçava a cabeça com uma expressão vazia. Uma aura de fofura estúpida tomou conta da cena. O rosto da figura não era muito bonito, mas tinha um forte senso de atratividade. Havia uma inegável qualidade ingênua nele. Vovô, tio-avô. Tsunade reconheceu 2 deles. Sua voz estava cheia de emoção. Ei, voltei de novo. Os Sarutobi não me selaram da última vez? Comentou Hashirama, coçando a cabeça, assustado com as dezenas de milhares de olhos agora fixos nele. Onde está Tobirama? Ele olhou ao redor e encontrou a figura de Tobirama à sua direita, o que fez Hashirama dar um suspiro de alívio. Os 2 irmãos sempre tiveram uma divisão clara de trabalho. Hashirama era responsável pela invencibilidade e agia como mascote da vila, enquanto Tobirama cuidava dos assuntos externos e lidava com todos os assuntos importantes. Mas agora, diante de tantas pessoas, Hashirama estava nervoso. Entretanto, algo ainda mais atraente que seu irmão chamou a atenção de Hashirama. Madara. Hashirama. As 2 vozes ecoaram ao mesmo tempo. Hashirama olhou surpreso para Uchiha Madara e Madara, ignorando todo o resto, olhou para Hashirama com entusiasmo. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas os 2. Madara, você também foi trazido de volta pelo Jutsu Reanimação? Que coincidência! Ha! Exclamou Hashirama. Idiota, claro, fui trazido de volta pela reanimação. Desta vez, porém, eu venci porque fui o primeiro. Madara respondeu com um sorriso. Tudo bem, vou deixar você vencer dessa vez, Hashirama riu. Como assim, deixe-me vencer? Desta vez eu realmente venci. Madara declarou triunfantemente. Sua demonstração aberta de afeto finalmente se tornou insuportável para aqueles ao redor deles. Vovô, Tsunade chamou. Irmão, preste atenção à situação atual, acrescentou Tobirama. Suas vozes finalmente chegaram até Hashirama. Você é Suna? Quando foi que você cresceu tanto? Ha! Fico tão feliz em te ver. Hashirama riu, e seu comportamento despreocupado deixou muitas pessoas perplexas. A multidão não pôde deixar de se perguntar. Será que esse deus lendário do mundo ninja estava um pouco enganado? O que está acontecendo na vila agora? Saru já deveria ter morrido, então quem é o 4º Hokage? Hashirama perguntou ansiosamente, claramente preocupado com o estado atual da vila. Tsunade, já prevendo a falta de seriedade do avô, levantou a mão para esfregar a testa. O 3º Hokage realmente faleceu, mas não é o 4º Hokage que está no poder agora, explicou. Sou eu. Sou o 5º Hokage. Nani, Hashirama exclamou. Você é o 5º Hokage? Acabou. A vila está condenada. Ele murmurou, sua expressão visivelmente desanimada. Todo seu comportamento ficou preto e branco. Uma onda de depressão tomou conta dele. Tsunade, furiosa, teve que resistir à vontade de socá-lo. Tsunade, a que ponto chegou a vila para você se tornar Hokage? Tobirama também não conseguia ficar parado. Com os hábitos de jogo e a obsessão de Tsunade, a vila já estava perdida? Tio-avô, o que você está dizendo? O peito de Tsunade arfava de frustração. Ela era realmente tão pouco confiável? Não nos leve a mal, estamos apenas preocupados com a vila. Hashirama tentou aliviar a tensão, mudando de assunto. Então, por que você é o 5º Hokage? Não deveria ter havido um 4º Hokage depois que Sarutobi faleceu? Tobirama também falou rapidamente para desviar o assunto. Bem, eu sou o 4º Hokage, mas morri mais de 10 anos antes do Lorde III Namikaze Minato, falou então, levantando a mão fracamente. Os olhares de Hashirama e Tobirama pousaram em Minato, e eles também notaram a pessoa que os havia convocado. Você é aprendiz de Sarutobi? Hashirama perguntou, tentando se lembrar. Orochimaru mudou muito ao longo dos anos. Sarutobi Hiruzen, parado ao lado, parecia envergonhado. Esta foi a 2ª vez que Orochimaru usou seu jutsu de reanimação, nos Hokages anteriores, incluindo ele mesmo e Namikaze Minato. Orochimaru basicamente estava farmando Hokages em busca de poder. Shodai Dono, não se preocupe comigo, disse Orochimaru com um sorriso educado. É uma ocasião rara reunir todos os Hokages no mesmo palco, então divirtam-se. Havia um ar de tranquilidade e confiança em suas palavras, apesar do enorme esforço necessário para reprimir Uchiha Madara e Senju Hashirama. Para Orochimaru, que havia se tornado um pseudo-Jinchuriki do 10 caudas, não foi muito difícil. Ele sabia que se tornar um verdadeiro Jinchuriki estava ao seu alcance, então não se importava em deixar essas figuras poderosas relaxarem por enquanto. Hashirama refletiu. Embora ele frequentemente agisse de forma tola, ele não era realmente ignorante. Ele sentia claramente que seu corpo estava diferente desta vez, com grande parte de seu poder original restaurado. Ele estimou que poderia liberar 80% da força que tinha em seu auge. As intenções de Orochimaru eram claras. Ele não os havia convocado apenas para uma reunião.
Hashirama tentou resistir ao controle de Orochimaru, mas falhou. No final, ele decidiu que não importava muito. Ele se virou para Namikaze Minato com uma expressão confusa. Você não era o quarto Hokage? Como você morreu diante de Sarutobi? Com um sorriso irônico, Minato explicou os eventos do ataque da Kyuubi em Konoha. O quê? A 9 caudas te deu tanto trabalho assim? Hashirama ficou incrédulo. Minato ficou ainda mais envergonhado. Ele selou a 9 caudas, e ao fazer isso perdeu a vida, o que não era uma boa aparência para um Hokage. O rosto de Sarutobi Hiruzen ficou ainda mais sombrio. Se Minato morreu após selar a 9 caudas, quão pior pareceu ter morrido selando apenas os braços de Orochimaru. Irmão, isso foi desnecessário, repreendeu Tobirama, lançando um olhar penetrante para Hashirama. Você realmente acha que todo mundo é tão poderoso quanto você, capaz de domar a 9 caudas tão facilmente? Desculpe. Hashirama coçou a cabeça sem jeito, oferecendo um pedido de desculpas apressado a Minato. Sasuke, enquanto isso, segurava a cabeça em confusão. Este seria realmente o deus lendário do mundo ninja? Ei, vovô, não é hora para conversa fiada. Tsunade repreendeu, olhando feio para Hashirama e Tobirama. Vocês dois não conseguem se libertar dessa técnica? Tsunade, você deveria correr o mais longe que puder. O tom de Tobirama era sombrio quando ele estendeu a mão. Esse cara, Orochimaru, é bem forte. Ele aperfeiçoou meu jutsu de reanimação? Desta vez consigo usar quase 100% da minha força, e isso é ainda mais assustador do que antes, já que não podemos morrer. Hashirama levantou a mão, sorrindo ironicamente. Provavelmente estou com cerca de 80% a 90% da minha potência original. A expressão de Tsunade ficou tensa. Ela sabia exatamente o quão poderoso seu avô era. Toda a aliança ninja poderia ser exterminada somente por ele. Adicionar o Uchiha Madara à mistura só piorou a situação. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, o olhar de Tsunade se voltou para Madara, que havia ficado em silêncio após cumprimentar seu avô. O que Tsunade não sabia era que Madara já estava em estado de choque total. Capítulo 224. Zetsu Negro. Que diabos está acontecendo? Usando a técnica de liberação Yin-Yang, Madara contatou facilmente Zetsu Negro, que estava escondido no subsolo. Embora ele estivesse feliz antes e estivesse conversando com Hashirama, ele sabia que algo errado estava acontecendo porque seu rival não deveria ser ressuscitado. Madara-sama, a situação é muito complicada. O rosto do Zetsu Negro escureceu ainda mais. As coisas estavam ficando fora de controle. Primeiro, Obito foi atacado, e agora Orochimaru entrou na briga, complicando tudo. Claramente, Orochimaru havia absorvido parte do poder do 10 caudas, e seu objetivo agora era o corpo restante da fera. Quando se tratava de Obito ou Madara, Zetsu Negro tinha confiança suficiente para manipulá-los com a promessa do Tsukuyomi infinito. Mas Orochimaru? Ele era de uma raça completamente diferente. Ele não era um idealista paranoico, ele era um cientista. Na época em que ambos trabalhavam na Akatsuki, Zetsu Negro interagiu com Orochimaru algumas vezes. Orochimaru não estava preocupado em criar um mundo ideal, ele estava obcecado em dominar todos os ninjutsus existentes. Nesse caso, quem sabia se ele executaria o plano do Tsukuyomi infinito como planejado? Não, era bem provável que não. As coisas estavam ficando mais difíceis. Ele então começou a explicar a Madara o que havia acontecido até então. Madara quase estourou um vaso quando ouviu o relato do Zetsu Negro. Mas então ele se lembrou, ele estava na forma da reencarnação do mundo impuro, então não importava. Minha estátua de Gedo foi levada? E você nem tentou impedir? Se Madara conseguisse, estaria furioso. Mas ele estava sob controle agora. A estátua de Gedo foi dividida em pedaços e vendida ao maior lance. E Obito, com 3/4 dela sob seu controle, falhou na missão devido a um ataque de um mero garoto Uchiha? Madara olhou para Sasuke, cuja aparência lembrava assustadoramente a de seu irmão mais novo, Izuna. Isso só aumentou a frustração de Madara. E agora? Não consigo escapar da reencarnação do mundo impuro de Orochimaru. Se não fosse por Obito, Madara já teria implementado seu plano e ressuscitado. Zetsu Negro ponderou por um momento antes de oferecer uma sugestão, embora não fosse a melhor. Madara-sama, embora Orochimaru possa ter o seu Rinnegan, ele não tem a linhagem Uchiha. Mesmo que ele se torne o Jinchuriki do 10 caudas, ele não será o mais forte. Ele pode até ser atacado pelo 10 caudas. Por que não aproveitar isso e deixar a coalizão ninja derrotá-lo? Como vontade de Kaguya, Zetsu Negro sabia o quão difícil era manter o controle sobre o 10 caudas. Possuir o Rinnegan era apenas uma parte disso, força de vontade e resistência física eram igualmente cruciais. Orochimaru, sem sangue Uchiha ou Senju, teria dificuldade em controlar o 10 caudas. Zetsu Negro via Orochimaru apenas como mais um ninja civil, indigno de tal poder. Madara não ficou feliz com esse plano. Confiar no fracasso de um inimigo? Um homem orgulhoso como ele detestava deixar as coisas ao acaso. Ele já havia cometido esse erro uma vez, confiando seu ideal de paz a Hashirama, e não cometeria esse erro novamente. Zetsu Negro, encontre o Rinnegan de Obito e lance o Rin Tensei para me trazer de volta. Madara ordenou. Uma vez ressuscitado, ele poderia facilmente se libertar do controle da reencarnação do mundo impuro. Mesmo que Orochimaru se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas, Madara não tinha dúvidas de que poderia dominá-lo. Enquanto isso, Orochimaru permitiu que a situação se desenrolasse, dando aos Kages um breve descanso. Até Sasuke aproveitou a oportunidade para perguntar ao segundo Hokage Tobirama sobre seu papel na queda do clã Uchiha.
Tobirama deu sua resposta. Eu segui o ideal do meu irmão. Qualquer um que se junte a Konoha é um membro da aldeia. Eu não levantaria uma arma contra as famílias da minha aldeia. No entanto, Tobirama olhou para Sarutobi Hiruzen, sua decepção evidente, fazendo Hiruzen abaixar a cabeça, envergonhado. A geração mais jovem interpretou mal minhas intenções e cautela, herdando apenas meu medo dos Uchiha, mas sem compreender o significado mais profundo. Nunca tive a intenção de erradicá-los completamente, mas sim de manter a cautela. Tobirama suspirou. Ele sentiu algum arrependimento pela queda dos Uchiha, mas o que ele mais sentiu foi decepção pela incompetência de Sarutobi em lidar com os assuntos da vila. Tobirama, você continua tão hipócrita e sem vergonha. Você é exatamente a pessoa que eu mais odeio. Madara, tendo terminado sua conversa com Zetsu Negro, ouviu a conversa entre Tobirama e Sasuke e zombou. Do seu ponto de vista, a natureza cautelosa de Tobirama foi herdada até a era atual, e seu efeito apareceu na forma da erradicação do clã Uchiha. Mas Tobirama ainda achava que sua perspectiva estava correta. Uchiha Madara. Eu ouço qualquer um, menos você. O rosto de Tobirama escureceu enquanto seu chakra queimava de raiva, preparando-se para atacar. Mas Orochimaru, com um sorriso brincalhão, levantou os dedos em um gesto e suprimiu o chakra de Tobirama. Vocês dois, este não é o momento para brigas internas, disse Orochimaru, olhando para o céu iluminado pela lua. A noite havia caído novamente e a enorme lua parecia mais próxima do que nunca. Orochimaru formou uma série de selos e, de repente, Hashirama e Tobirama perceberam que seus corpos estavam se movendo contra a vontade. Lute até que eu me torne o novo sábio dos 6 caminhos. Orochimaru ordenou enquanto se envolvia na forma do 10 caudas, transformando-se em uma enorme bola branca. Suna, tenha cuidado. Hashirama alertou Tsunade. Embora seu corpo estivesse sob o controle de Orochimaru, sua consciência permaneceu intacta, permitindo-lhe falar. Todos espalhem-se. Tsunade ordenou, assumindo sua posição na frente ao lado dos outros lutadores de nível Kage. Enquanto isso, Deidara, flutuando no ar, tinha uma expressão confusa no rosto. Quinto Hokage. Se bem me lembro, o terceiro Hokage da sua vila não derrotou o primeiro e o segundo Hokage sozinho? Por que você está tão preocupado agora? Idiota. Tsunade retrucou, com os olhos focados em Hashirama. A técnica que trouxe o avô naquele momento não era nada comparada à de agora. Não representava nem 10% do seu poder real. Deidara não se impressionou. Vamos lá, não exagere. Nosso membro da Akatsuki, Kakuzu, lutou contra o seu primeiro Hokage uma vez e saiu ileso. Ele não é tão assustador quanto você o faz parecer. Kakuzu? A expressão de Hashirama mudou enquanto ele tentava se lembrar do nome. Era bem difícil. Aquele ninja de Takigakuri que jogou uma kunai de longe antes de fugir. Aquilo era para ser uma tentativa de assassinato? Ele se lembrou disso porque foi engraçado na época. E com essa distração momentânea, a resistência de Hashirama se quebrou, e ele completou os selos necessários. Pressionando as mãos no chão, ele convocou seu jutsu. Estilo madeira, surgimento da floresta profunda. Árvores grossas irromperam da terra, crescendo descontroladamente em poucos segundos, fazendo Deidara voar mais alto em pânico. À medida que a vasta floresta se espalhava, Deidara percebeu algo que fez seu sangue gelar. Caramba! Aquele cara estava se gabando. Capítulo 225. Quão assustador era Hashirama perto do seu auge. Muitos só tinham ouvido falar do título Deus Shinobi antes, mas não havia uma compreensão real do que isso significava. Na mente de muitos presentes naquele momento, não importava o quão forte Hashirama fosse, presumia-se que ele estava apenas um nível acima das gerações anteriores. Mas agora eles perceberam a verdade. Comparado a Senju Hashirama, chamar os outros shinobis de Kage era realmente um elogio. Deidara xingou Kakuzu enquanto voava pelo ar. Você lutou contra o primeiro Hokage no passado? Besteira. Ele não acreditou nisso nem por um segundo. Se Kakuzu não estivesse morto, Deidara não se importaria de lhe dar uma de suas artes especiais como presente. Um grande número de shinobi não conseguiu escapar da vasta área do ninjutsu de Hashirama. Depois de apenas alguns instantes, eles foram enredados pelas videiras, pendurados nas árvores como lagartas indefesas. Meu chakra. Várias vozes gritaram alarmadas ao perceberem que o chakra em seus corpos estava sendo continuamente drenado. Cuidado! O estilo madeira do vovô pode absorver chakra, e é por isso que ele conseguiu subjugar facilmente as bestas com cauda. Tsunade gritou, oferecendo um lembrete severo. Suas palavras fizeram os shinobis quererem xingar. O aviso chegou tarde, mas não era como se eles pudessem desviar de qualquer maneira. Foi rápido demais. Para piorar a situação, o ninjutsu de Hashirama foi apenas o começo. Vários outros se juntaram à briga. Segundo Hokage, terceiro Hokage, quarto Hokage, Nagato e Madara. Cada um deles era uma força a ser reconhecida. Bum, bum, bum. Naruto, em seu estado de raposa aprimorado pelo modo sábio, usou suas caudas enormes para destruir as árvores enquanto bloqueava o estilo fogo de Uchiha Madara com enormes braços de chakra. Enquanto isso, o segundo e o quarto Hokage, com seu domínio do deus voador do trovão, moviam-se facilmente pelo campo de batalha. Raikage. Siga o quarto Hokage. Mizukage. Lide com o segundo Hokage. Tsunade ordenou após ser arremessada para trás pelo Uchiha Tensei se recompor. As habilidades de Nagato eram bem conhecidas, com suas técnicas primárias envolvendo manipulação de repulsão e gravidade. Tsunade se uniu a Gai para mantê-lo ocupado.
Peço desculpas antecipadamente, Hokage disse Nagato com um toque de arrependimento. Tentarei avisá-lo antes de atacar. Durante a troca, Konan informou Nagato sobre o que havia acontecido após sua morte. Sua vida era uma grande mentira, pois ele era manipulado. Quanto ao plano de óbito, ele agora sabia que era apenas uma farsa. Nagato, carregado de culpa, buscou expiação. No entanto, ele agora era um fantoche de Orochimaru, forçado a lutar mais uma vez. Dentro do comando aliado com a saída de vários Kages, Nara Shikaku assumiu o comando. Por meio de sua rede de ninjas e comunicadores de percepção, ele tinha uma ideia aproximada da situação no campo de batalha. Mas havia um problema gritante. Eles estavam em desvantagem. A força de combate de alto nível do inimigo era avassaladora, e com a mobilidade do deus voador do trovão do segundo e quarto Hokage, até mesmo selar os inimigos era um desafio monumental, e Orochimaru ainda nem havia feito seu movimento. Shikaku recorreu a Yamanaka Inoishi, seu antigo parceiro. Onde estão Tachibana e sua equipe? Eles lidaram com os Zetsus brancos e o exército de cadáveres reanimados. Estão indo em direção ao campo de batalha principal agora, respondeu Inoishi. Isso é bom, Shikaku suspirou aliviado. Diga a eles para se apressarem e apoiarem Tsunade-sama. De volta ao campo de batalha, Orochimaru e o 10 Caudas se fundiram em uma enorme esfera branca, que estava encolhendo lentamente. Sua transformação no Jinchuriki do 10 Caudas estava quase completa. Madara olhou com expectativa, secretamente esperando que Orochimaru falhasse. O 10 Caudas não foi facilmente superado. Se ele tivesse a menor hesitação em seu coração, Orochimaru ficaria aquém. O que Madara não percebeu foi que a sede de Orochimaru por longevidade e ninjutsu superava em muito qualquer dor ou luta. A busca de Madara pela paz empalideceu em comparação aos objetivos distorcidos de Orochimaru. Com seu corpo altamente modificado, Orochimaru conseguia suportar níveis de dor que nenhum outro shinobi conseguiria suportar. Tsunade observou o campo de batalha se desenrolar com foco intenso. Embora a situação parecesse sombria, havia uma brecha nas ordens de Orochimaru que eles poderiam explorar. Enquanto a Shirama continuava a atacar, nenhuma de suas técnicas tinha o objetivo de matar. Seu estilo madeira era principalmente para controle, drenando chakra, mas sem colocar a vida de ninguém em perigo imediato. Tanto o segundo quanto o quarto Hokage anunciaram em voz alta suas intenções antes de usar o deus voador do trovão, anunciando suas posições antes de atacar. Kakashi-sensei, você consegue quebrar essa esfera? Naruto perguntou, sua voz cheia de urgência enquanto observava a esfera de Orochimaru. Kakashi olhou fixamente para a bola ameaçadora no céu. Teremos que tentar. Juntos, ele e Naruto lançaram um ataque combinado, com Naruto usando a Bijudama e Kakashi distorcendo o espaço com Kamui. Mas seus esforços não tiveram efeito. O orbe absorveu o ataque como um poço sem fundo. Caramba! Enquanto Kakashi analisava a situação, Sasuke entrou em ação. Seu Susanoo roxo retesando o arco com uma flecha revestida de chamas negras apontada diretamente para Orochimaru. Naruto, prepare-se. Vamos atacar juntos. Sasuke gritou. Naruto, surpreso pela cooperação repentina de Sasuke, sorriu. Você realmente mudou, Sasuke. Não se engane, idiota. Sasuke retrucou. Orochimaru também é meu inimigo. Não temos outra escolha. Naruto sorriu, apesar da resposta rude de Sasuke. Sua enorme forma de 9 caudas abriu a boca, reunindo uma Bijudama infundida com chakra sábio. O quarto Hokage no meio da batalha olhou para seu filho e Sasuke. Um sorriso orgulhoso se espalhou por seu rosto. Naruto cresceu tanto. Kushina ficaria muito feliz em ver isso. Vamos lá, Sasuke. Naruto gritou. Certo. Assim que os ataques atingiram seu potencial máximo, a flecha revestida de Amaterasu de Sasuke e a Bijudama de Naruto voaram em direção ao orbe em perfeita sincronia. Madara, brincando com as forças aliadas, olhou e riu sozinho. Impressionante. Essas crianças são quase tão fortes quanto eu era no meu auge. Os ataques voaram pelo céu, convergindo em direção ao orbe que continha Orochimaru e o 10 Caudas. Capítulo 226. Nesse momento, ambos os lados estavam de olho no ataque de Naruto e Sasuke, esperando que isso interrompesse a transformação de Orochimaru. Até mesmo Madara, agora diante da perspectiva da transformação completa de Orochimaru, interiormente espera que Naruto e Sasuke tenham sucesso. Clique, clique. Um som de estalo ecoou da esfera branca, e um braço fino se estendeu. Momentos depois, o orbe inteiro se despedaçou com um estrondo retumbante. A nova forma de Orochimaru surgiu, evoluindo para um novo estado. Seu traje permaneceu semelhante, mas 2 pequenos chifres brotaram de sua cabeça, e esferas negras flutuavam ameaçadoramente atrás dele. Sua pele ficou pálida mais uma vez, dando-lhe uma aparência ainda mais perturbadora. Enquanto Orochimaru estava ali, a Bijudama e a flecha de chama negra correram em sua direção. Com um sorriso preguiçoso, ele expandiu uma das esferas negras para se proteger. Todos assistiram enquanto a esfera negra e os 2 ataques se chocavam. O ataque de Naruto durou um momento, enquanto a flecha de chama negra de Sasuke foi instantaneamente extinta. O rápido fim do ataque de Sasuke escureceu sua expressão. Merda! Para Sasuke foi um lembrete claro. Ele ainda não estava no mesmo nível de Naruto. Entretanto, ele percebeu que o ataque de Naruto estava fortalecido pelo modo sábio. Eu vejo. Clique, clique. Outro som de estalo veio, sinalizando a destruição da Bijudama de Naruto. Orochimaru permaneceu imperturbável, mas os olhos de Madara refletiam decepção.
Ainda assim, ele não estava muito preocupado. Orochimaru, embora poderoso, ainda não havia se fundido completamente com o 10 caudas. Os 2 chifres de comprimento irregular, e algumas caudas atrás dele eram sinais claros de sua transformação imperfeita. Orochimaru entendia essas falhas, mas não se importava nem um pouco. Sua vida agora era quase eterna, sua vitalidade infinita, e quaisquer ferimentos que ele sofresse seriam curados rapidamente. Com o 10 caudas dentro dele, ele tinha a maior parte do chakra de todas as bestas com cauda. O 9 caudas, Yin de Namikaze Minato serviu como núcleo, apoiado pelo chakra das outras bestas com cauda. Mesmo com Naruto ainda possuindo a outra metade da 9 caudas, Orochimaru não estava preocupado. Sua busca pela perfeição, é claro, exigiria que Naruto não fosse poupado. Svi. De repente, Tachibana correu para o campo de batalha com Jiraiya, indo direto em direção a Tsunade. Orochimaru olhou para baixo e riu. Jiraiya, mesmo que você não tenha testemunhado minha ascensão, ainda é algo incrível ver meu estado atual. Ele sorriu e depois suspirou. Eu também deveria agradecer a você. Sem você, eu não teria passado daquele ponto crítico. Quando Orochimaru se fundiu completamente com o 10 caudas, ele enfrentou sua reação mais feroz. Seu corpo parecia estar sendo dilacerado, a dor penetrando profundamente em sua alma. Sua vontade de viver, combinada com seu desejo de imortalidade, o ajudou a superar a provação. Mas o vínculo entre os Sannin também foi um ponto importante que desempenhou um papel. Tachibana olhou de Orochimaru para Jiraiya e então finalmente para Tsunade. Essa é uma novela para 3 pessoas? Será que esse é realmente o momento de brincar? Tsunade ficou irritada. Tachibana coçou a cabeça timidamente. Eu estava apenas curtindo o momento. A enorme extensão do novo poder de Orochimaru o pegou desprevenido. Orochimaru tomou o lugar de óbito como o primeiro Jinchuriki do 10 caudas. Vendo as palhaçadas de Tachibana, Hashirama perguntou: Tsunade, esse é seu namorado? Ele é um pouco jovem, mas é bem forte. Eu aprovo. Vovô, pare com as piadas, rosnou Tsunade, acenando com o punho. Era isso que eu queria te dizer. Este é o Tachibana. E também um Senju. Oh, meu erro. Hashirama riu com vontade, embora um pouco envergonhado. Enquanto isso, Jiraiya e Orochimaru começaram a conversar, mas a conversa terminou abruptamente. Num piscar de olhos, Orochimaru desapareceu, reaparecendo ao lado de Jiraiya num piscar de olhos, chutando-o com força suficiente para fazê-lo voar. Tão rápido! Ele está se igualando ao meu deus voador do trovão sem usar nenhum jutsu de espaço-tempo. Namikaze Minato ficou atordoado. Isso sem mencionar que a velocidade de Orochimaru era puramente física, o que demonstrava sua imensa força. O segundo Hokage, Tobirama, interrompeu seriamente. O deus voador do trovão pode ser mais rápido agora em suas mãos, Minato, mas lembre-se, eu o inventei. Não se esqueça disso. Minato sorriu desamparadamente com uma gota de suor na testa. A tensão no campo de batalha era palpável. Jiraiya-sensei. Naruto gritou, dissipando sua energia demoníaca de raposa e avançando em direção a Orochimaru. Estrondo. O clone de Naruto foi facilmente derrotado, transformando-se em uma nuvem de fumaça. Mas o verdadeiro Naruto apareceu atrás de Orochimaru, um Rasengan pronto para ele. Até a técnica do clone das sombras dele é boa, observou Minato com orgulho, tendo acabado de se desculpar com Tobirama. Essa também é minha técnica de clone das sombras. Tobirama acrescentou presunçosamente. Ele estava gostando um pouco dessa atenção. Orochimaru permaneceu imóvel enquanto Naruto lançava seu ataque. O orbe de busca da verdade reagiu por conta própria, bloqueando o Rasengan e liberando espinhos em retaliação. Tachibana apareceu bem a tempo, agarrando Naruto e puxando-o para um lugar seguro. Tenha cuidado. Se você for atingido pelo orbe de busca da verdade, seu corpo será apagado, alertou Tachibana. Naruto assentiu, mas então ficou chocado, percebendo quão perto estava do perigo. Orochimaru, hein? Tachibana refletiu enquanto encarava seu inimigo. Orochimaru, por sua vez, olhou para Tachibana com uma estranha pena. Por que você está me olhando desse jeito? Perguntou Tachibana, confuso com o olhar de Orochimaru. Com um aceno de desdém, Orochimaru respondeu: eu lhe darei o respeito que você merece, já que você é o oponente que eu mais valorizo. Com isso, Orochimaru chamou Uchiha Madara e Senju Hashirama. Você possui os poderes do Senju e dos Uchiha. Vou deixar esses ninjas lendários do passado testarem suas habilidades, declarou Orochimaru. Ele estava falando sobre Madara e Hashirama, ambos lutando ao mesmo tempo contra Tachibana. Estava claro que Orochimaru tinha Tachibana em alta conta, mas ao mesmo tempo, ele estava dizendo que Tachibana não era mais seu oponente, e por isso olhava para ele com pena. Madara franziu a testa. Você acha mesmo que preciso da ajuda de Hashirama para lidar com esse jovem? O sorriso de Orochimaru se alargou. Você foi derrotado por ele há pouco tempo. Não o subestime mais uma vez. A insatisfação de Madara aumentou, mas ele não conseguiu refutá-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 227. Hahaha, Madara, você não consegue nem derrotar o Tachibana? Hashirama começou a rir muito quando ouviu isso. Calha a boca, Hashirama. Eu ainda não usei toda a minha força. Não fique envergonhado. Afinal, Tachibana herdou meu estilo madeira. Você não conseguiu me derrotar quando estava vivo, então não é surpresa que não consiga vencê-lo depois da sua morte. Hashirama acenou com as mãos, e sua expressão era cheia de certeza, o que enfureceu Madara ainda mais, porque Hashirama realmente quis dizer isso.
A raiva de Madara aumentou com as palavras provocativas de Hashirama, mas ele não conseguiu responder. Ele pensou consigo mesmo, se eu soubesse naquele momento, não teria me concentrado em todos aqueles duelos de taijutsu e ninjutsu. Eu não poderia simplesmente tê-lo esmagado com o Susanoo imediatamente? Ei garoto, se você realmente não consegue lidar com isso, use seu deus voador do trovão e fuja. Madara não vai te alcançar. Tobirama conseguiu mantê-lo afastado com isso muitas vezes naquele momento, aconselhou Hashirama, com um toque de preocupação na voz. Ele realmente não queria que esse promissor jovem morresse por suas próprias mãos. Não se preocupem. Acho que nenhum de vocês pode me matar, respondeu Tachibana, sorrindo enquanto olhava para o rosto divertido de Hashirama. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Madara gritou para Hashirama, apontando para Tachibana. Esse garoto é muito arrogante. Hashirama suspirou. Não há nada que eu possa fazer. Certo, aqui vamos nós. Hashirama juntou as mãos. Estilo madeira, jutsu do golem de madeira? Susanoo perfeito. Madara seguiu em sincronia. Quem melhor conhecia Hashirama não era Uzumaki Mito nem Tobirama Senju. Na verdade, era Uchiha Madara. Sem dizer uma palavra, os dois executaram sua combinação mais poderosa. A armadura Susanoo de Madara se fundiu com o golem de madeira de Hashirama, formando uma figura blindada imponente que se erguia a centenas de metros de altura. Eles estavam de pé em ambos os lados dos ombros, exalando um poder avassalador. As forças ninjas ao redor, assustadas pela magnitude do jutsu, começaram a fugir para mais longe. Você realmente precisa ser tão exagerado? Tachibana murmurou com apenas 1,8 metros de altura. Ele era naturalmente pequeno em comparação à forma colossal à sua frente. Ele calmamente colocou a mão no bolso e tirou 3 bolinhas de gude. Madara-senpai, você me deu isso há um tempo. Agora, vou devolvê-lo. Madara e Hashirama se entreolharam confusos. Do que ele está falando? Hashirama perguntou. O que você deu a ele? Hashirama questionou perplexo. Não tenho ideia. Madara respondeu, igualmente confuso. Voxas. Com um movimento rápido, Tachibana tirou as 3 bolinhas de gude no ar. À medida que cruzavam o ar, eles rapidamente se expandiram e se transformaram em meteoritos enormes. Em segundos, todo o campo de batalha foi tomado por eles, e as forças ninjas que pensavam ter escapado o suficiente começaram a correr novamente, desesperadas para evitar a devastação que se aproximava. Bum, bum. O inesperado impacto do meteoro caiu diretamente sobre o golem de madeira com a armadura Susanoo de Madara e Hashirama. Apesar de sua estatura gigantesca, os meteoritos os faziam parecer pequenos em comparação. O peso e o impacto fizeram o chão tremer violentamente. Mas o ataque não foi tão forte. Por mais poderosa que fosse a técnica, ela ainda era, em essência, apenas uma pedra enorme com densidade normal. Tanto Madara quanto Hashirama se recuperaram rapidamente, estilhaçando os meteoritos em enormes pedregulhos que se espalharam pelo campo de batalha, criando crateras em seu rastro. De longe, Orochimaru, que estava lutando casualmente contra Naruto e Sasuke, voltou seu olhar para a cena surpreso. Então essa é a força do Tachibana. Eu subestimei. Ha 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 ha. Bom trabalho, garoto. A voz de Hashirama ecoou, cheia de alegria. Ele estava genuinamente orgulhoso de ver um ninja do calibre de Tachibana em sua própria aldeia. Esse garoto é o futuro de Konoha. Zombou Madara. Foi tudo só uma encenação. Aquele ataque não causou nenhum dano real. Madara invocou uma longa espada de chakra, empunhando-a com as mãos blindadas de madeira do Susanoo e balançando-a em direção ao céu. Não se preocupe, Tachibana sorriu, seus olhos brilhando de determinação. Isso foi só um aquecimento. Agora a verdadeira batalha começa. Ele bateu palmas. Estilo madeira, jutsu do golem de madeira? Susanoo perfeito? Uma figura gigante surgiu do chão, formada pela combinação de estilo madeira e Susanoo do próprio Tachibana. Sua criação foi uma fusão imponente dos dois, vestida com a armadura azul celeste do Susanoo. A visão deixou Madara momentaneamente sem palavras. Impossível! O Mangekyou Sharingan não consegue produzir esse nível de poder, exclamou Madara, lutando para compreender a magnitude do jutsu de Tachibana. A escala da fusão do golem de madeira e do Susanoo de Tachibana era de mais de 100 metros de altura, algo que nem mesmo o mais poderoso Mangekyou seria capaz de alcançar. Quando o gigante de madeira de Tachibana colidiu com a longa espada de Madara, ele sorriu. Eu nunca disse que tinha um Mangekyou normal. Com uma marca de lágrimas sob seu olho direito e asas de luz brotando de suas costas, Tachibana infundiu uma grande quantidade de chakra sábio em seu golem de madeira, aumentando drasticamente seu poder. Estilo madeira, jutsu do dragão de madeira? Com um único soco, o gigante de Tachibana destruiu a armadura do golem de madeira com Susanoo de Madara e Hashirama. O golpe foi tão poderoso que os jogou no chão. Tachibana saltou para frente, desferindo golpe após golpe, dominando completamente seus lendários oponentes. Boa, Tachibana! Tsunade comemorou a quilômetros de distância, erguendo o punho de excitação. Este caminho Tachibana é realmente algo especial, murmurou Senju Tobirama enquanto escapava do caos ao seu redor. Ele também ficou impressionado com a demonstração de poder de Tachibana. Ainda assim, Tobirama sabia que a batalha estava longe de terminar. Mas você ainda deve manter distância. A próxima fase desta luta é muito perigosa, mesmo daqui. Tsunade, embora surpresa com o aviso de Tobirama, moveu as forças ninjas para mais longe do campo de batalha. Afinal, se Tachibana perdesse, não haveria esperança de vitória para ninguém.
Madara, isso está ficando constrangedor, disse Hashirama meio brincando. Calha a boca, Madara retrucou, concentrando-se em consertar sua armadura Susanoo. Ele cerrou os dentes em frustração, seu orgulho de guerreiro queimando. Se eu ainda estivesse vivo já teria ficado sem chakra. Que tipo de monstro é esse garoto? Hashirama, percebendo a expressão séria de Madara, também ficou mais concentrado. Embora estivesse feliz em ver as habilidades de Tachibana, o orgulho do deus Shinobi dentro dele se agitou naquele momento. Madara, você está pronto? Hashirama perguntou, enquanto as marcas do modo sábio escureciam ao redor de seus olhos. Madara suspirou, reconhecendo o poder que Hashirama estava prestes a liberar. Sim, vamos fazer isso. Juntos, eles repeliram o golem de madeira de Tachibana com vigor renovado. Garoto, esse é o movimento final. O chakra de Hashirama aumentou violentamente, fazendo o chão tremer. Tachibana, imperturbável, também juntou as mãos com um sorriso no rosto. Ambos os lados então gritaram em uníssono. Arte sábia do elemento madeira, 1000 mãos reais. Capítulo 228. Bum, bum. O chão começou a vibrar e então dois gigantes surgiram atrás dos dois lados. Tachibana pulou no topo da estátua do golem de madeira, e sua figura continuou subindo. Inúmeros braços apareceram na lateral da enorme estátua do golem de madeira e num piscar de olhos, ambos atingiram uma altitude de milhares de metros. Ao longe, a coalizão ninja sobrevivente já havia encontrado a primeira e a segunda tropas que vieram para dar apoio. Olhando para as duas estátuas que ainda estavam claramente visíveis apesar da distância, todos ficaram em silêncio, um após o outro. Grande guerra ninja? Que piada! Ha ha ha! Estamos brincando enquanto ninjas de verdade lutam ali? O quarto Raikage apertou as mãos e riu nervosamente. Naquele momento ele foi corajoso o suficiente para começar uma guerra com Konoha e Tachibana. Agora, tudo parecia loucura. Outra loucura. Senju Tobirama olhou para o incoerente Raikage com pena, entendendo bem seus sentimentos. Havia uma razão para que seu irmão mais velho fosse chamado de Deus Shinobi, enquanto Madara só poderia ser chamado de segundo depois dele. As técnicas de Hashirama atingiram o nível dos deuses. Entretanto, agora havia outro deus vivo no mundo ninja. Hinata e Ino olhavam para o campo de batalha com adoração e alegria nos olhos. Esse era o amante deles. Madara, parece que vamos perder mesmo se fizermos o nosso melhor. Hashirama ficou em pé na estátua, olhando para Tachibana, que estava em cima da mesma estátua que era 100 ou 200 metros mais alta que a dele e suspirou. Eu sei. Eu não esperava que um ninja tão poderoso aparecesse nas gerações futuras. A voz de Madara era baixa, cheia de incerteza. Ninguém sabia o que se passava em sua mente, mas estava claro que a única maneira de eliminar completamente a ameaça de Tachibana era ressuscitando e absorvendo 10 caudas. Bem, não desanime tanto, até o último momento, o resultado é desconhecido. Hashirama sorriu, tranquilizando Madara. Curiosamente, naquele momento, Hashirama parecia mais ansioso para lutar do que Madara. Madara não respondeu com palavras, em vez disso, ele mostrou sua determinação por meio de ações. Uma armadura azul cobria os braços da estátua, acrescentando um brilho divino. Tachibana imitou a ação, mas de uma forma mais arrogante. Milhares de mãos, cobertas pela armadura do Susanoo, estavam prontas para a batalha. Primeira geração, você é meu mais velho. Para lhe mostrar respeito, desta vez lhe darei as duas mãos. Quando Tachibana acenou com a mão, Madara e Hashirama viram que a grande estátua em que ele estava havia perdido duas das mãos. A expressão de Hashirama ficou complicada. Ele já havia dito essas mesmas palavras a Madara muitas vezes no passado, e agora era Tachibana quem as dizia. Ele finalmente entendeu a frustração de Madara. Então é por isso que Madara ficava bravo o tempo todo. No segundo seguinte, ambos os lados se moveram. Arte sábia, 1000 mãos reais, derrubando o poderoso vermelho. Bum, bum, bum. Uma onda de explosões abalou o campo de batalha quando quase 10.000 armas colidiram em uma série de socos. Os olhos de ambos os oponentes se concentraram apenas um no outro, e as ondas de choque dos golpes das estátuas transformaram a área ao redor em um vácuo. Vai! Hashirama rugiu, chakra jorrando dele enquanto ele consertava os braços de seu golem de madeira. Os olhos de Madara se arregalaram enquanto ele aumentava freneticamente sua produção de chakra, mas mesmo assim, a força combinada deles não conseguia se igualar ao poder de Tachibana. As figuras das estátuas de Hashirama e Madara caíram, sua altura caindo de 900 metros para 800, depois 700 metros. Eles estavam sendo forçados a descer. Uma luz brilhou nas pupilas de Tachibana, e uma pena encolhida por Sukuna-ikona apareceu atrás de Hashirama e Madara. No momento seguinte, a figura de Tachibana desapareceu da cabeça da estátua e reapareceu ao lado deles. Deus voador do trovão? Madara e Hashirama reagiram rapidamente, mas já era tarde demais. Arte sábia, liberação magnética, Odama Rasengan. Um enorme Rasengan repleto de chakra magnético os pressionou contra a estátua, imobilizando-os. A liberação magnética tinha uma propriedade seladora. Madara, parece que perdemos, disse Hashirama com uma risada sem lutar mais. Apesar do resultado, ele pareceu ter gostado da batalha. Madara, com os braços rigidamente estendidos, ficou deitado silenciosamente no chão, sem responder. Perder, mesmo depois de se aliar a Hashirama? Seu orgulho foi esmagado. Embora seu corpo não pudesse atingir seu poder máximo devido à ressurreição, o fato de que ele e Hashirama, com seu chakra infinito, ainda estavam perdidos era uma dura realidade.
Atrás de Tachibana, os 2 golems de madeira ainda pairavam. Tachibana os teletransportou para o chão. Arte sábia, portão do grande deus. 2 portões Tori gigantes desceram do céu, prendendo Madara e Hashirama ao chão, substituindo o Rasengan que os prendia. Vocês 2 fiquem aqui um pouco. Tachibana acenou para eles e desapareceu instantaneamente. No campo de batalha de Orochimaru, a luta também chegou ao ponto de ebulição. Orochimaru estava lutando sozinho contra Naruto e Sasuke, agora com Jiraiya os apoiando. Os ataques de Sasuke não pareciam causar nenhum dano real a Orochimaru sem o domínio do modo sábio. Ele só conseguiu usar o Susanoo para bloquear os orbes de busca da verdade direcionados a Naruto e Jiraiya. Naruto assumiu a liderança do ataque com Jiraiya o apoiando. Orochimaru empunhou uma longa espada formada pelas esferas da busca da verdade, cortando o estilo de fogo de Jiraiya, deixando-o com uma expressão inquieta. A batalha entre as 2 estátuas gigantes havia cessado, e Orochimaru, ciente da vitória de Tachibana através de seu controle do Edo Tensei, sabia que a força de Tachibana era uma ameaça imensa. Ele precisava lidar com Naruto e capturar a 9 caudas logo. De repente, as esferas da busca da verdade desapareceram de trás de Orochimaru e reapareceram aos pés de Naruto. Naruto, cuidado! Jiraiya pulou e puxou Naruto para um lugar seguro no momento em que uma grande explosão ocorreu. Os 2 foram arremessados centenas de metros pela explosão. Droga, eu errei, murmurou Orochimaru decepcionado. Ele não havia dominado completamente o uso dos orbes de busca da verdade e estava frustrado por desperdiçar 2 de uma vez. Mesmo assim, ele viu uma oportunidade. Abrindo a palma da mão, Orochimaru ativou uma poderosa força gravitacional. Puxada universal. Naruto, ainda no ar, sentiu a atração que o atraía em direção a Orochimaru. Agite! Naquele momento 2 penas, encolhidas por Sukuna e Konan, apareceram silenciosamente atrás de Orochimaru. Capítulo 229. Tachibana apareceu na frente de Orochimaru como um fantasma, seguindo a técnica do deus voador do trovão. Agite! Sua perna direita chutou rapidamente e apesar da defesa automática do orbe de busca da verdade, ela não conseguiu parar o ataque, deixando um enorme buraco no peito de Orochimaru. Estrondo! Orochimaru foi lançado voando, e sua atração universal foi interrompida no meio do lançamento. Droga! Orochimaru xingou, sentindo a dor ardente no rosto ao colidir com uma montanha. Ele era o segundo sábio dos 6 caminhos. Ser humilhado daquele jeito. O que significava chutar alguém na cara daquele jeito? Com um tremor, os destroços que o prendiam foram lançados para longe, e Orochimaru voou de volta para o ar, pronto para mais. E aí, Sasuke, quanto tempo? Tachibana o cumprimentou com um sorriso. Sasuke assentiu sem jeito, tendo acabado de testemunhar a batalha entre Tachibana e Hashirama. Qualquer desejo de se testar contra Tachibana desapareceu imediatamente. Acerto, disse Tachibana, batendo palmas como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Saí em missão há um tempo e aprendi um ninjutsu que combina com você. Nunca tive a chance de te dar um, parece que agora é a hora perfeita. Que ninjutsu? Sasuke perguntou intrigado. Se Tachibana se lembrou disso para ele, tinha que ser algo especial. Naruto e Jiraiya também se inclinaram curiosos. Tachibana ativou seu Sharingan e usou uma ilusão para transferir a técnica de transformação corporal do espelho das sombras da Terra dos Demônios para Sasuke. Qual a utilidade desse ninjutsu? Sasuke perguntou, confuso com seu propósito. Tachibana olhou para ele e depois para Naruto. Ele pode transformar o usuário naquilo que ele deseja. Basicamente pode até mudar seu gênero. Você se tornaria uma garota. Sasuke assentiu lentamente e então congelou. Espera, o quê? O que você quer dizer com isso? Tachibana deu de ombros inocentemente. Você é o último do clã Uchiha. Imaginei que você poderia usar isso para encontrar algumas garotas e fazer com que elas se tornassem o seu par perfeito. Qual o problema nisso? Sasuke ficou sem palavras por um momento, sem saber como responder. Por que você olhou para o Naruto agora mesmo? E por que mencionou especificamente que ele pode te transformar em uma garota? Ah, isso? Você está pensando demais, disse Tachibana com um sorriso. Você? Sasuke cerrou o punho, suspirou e o soltou, imaginando que valeria a pena adicioná-lo à sua biblioteca de jutsus. E se ele precisasse algum dia? Enquanto conversavam, Orochimaru voou de volta para eles, com um rosto sombrio de frustração. Tachibana, que estava conversando e rindo casualmente, parecia completamente indiferente à batalha. Orochimaru não podia deixar isso passar. Se eu tivesse me concentrado mais, teria evitado seu ataque facilmente, Orochimaru murmurou para si mesmo, olhando feio para Tachibana. Tachibana sorriu aparentemente admirando Orochimaru. Você foi uma ótima ferramenta, Orochimaru. Eu só te dei um empurrãozinho, e veja onde você chegou. Secretamente, eu te incumbi de estudar zetsus brancos para vários propósitos, mas você superou as expectativas. Você está me chamando de idiota? O que isso significa? Orochimaru franziu a testa. Ele? Uma ferramenta? Nesse momento, seus orbes de busca da verdade saltaram para frente, formando uma espada afiada que disparou em direção a Tachibana. Estrondo. Tachibana deu um peteleco em um orbe de busca da verdade que estava próximo com a mão e então se virou para Sasuke. Você não é de muita utilidade aqui, então vá encontrar Kakashi-sensei e traga-o para mim. O rosto de Sasuke escureceu. O que você quer dizer com não ser muito útil? Ainda assim, depois de um pouco de luta, Sasuke voou para longe usando as asas do Susanoo, abandonando a batalha.
Orochimaru ignorou Sasuke e manteve seu foco em Tachibana. Mesmo com seu imenso chakra, Orochimaru não ousaria se aproximar de uma esfera da busca da verdade. Mas Tachibana já havia lidado com ela 2 vezes sem nenhum ferimento aparente. O que está acontecendo? Orochimaru sussurrou para si mesmo, inquieto. Levantando os dedos, Orochimaru ativou uma técnica dos 6 caminhos sem selos de mão. 6 caminhos, projétil de fogo de dragão. Embora o dragão de fogo não fosse enorme em tamanho, seu poder absoluto superava em muito de qualquer jutsu de nível S. Tachibana permaneceu calmo. Um golem de madeira surgiu na frente dele, bloqueando o ataque sem esforço. Então Tachibana desapareceu, reaparecendo atrás de Orochimaru e desferindo um soco em sua cabeça. Dessa vez eu peguei você. Orochimaru se virou, enfiando sua espada esfera da busca da verdade no punho de Tachibana. Mas no instante seguinte, sob o olhar chocado de Orochimaru, a espada rachou e se estilhaçou. Estrondo. O punho de Tachibana o atingiu, fazendo-o cair no chão, onde ficou caído, desfeito. Impossível. Este é o poder dos 6 caminhos. Por que você está ileso? Orochimaru gritou com a voz trêmula mais pelo choque mental do que pela dor física. Antes de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, ele não conseguiu derrotar Tachibana. Mesmo agora, como Jinchuriki do 10 caudas, ele ainda não conseguia vencer. Havia algo errado com essa pessoa? Vendo a expressão confusa de Orochimaru, Tachibana balançou a cabeça. Os orbes de busca da verdade? Eles são como bolinhas de gude para alguém com minhas habilidades agora. Orochimaru cerrou os dentes. As palavras de Tachibana estavam cheias de arrogância, mas não havia nada que Orochimaru pudesse fazer para refutá-las. Prepare-se, vai doer um pouco. A figura de Tachibana ficou turva e antes que Orochimaru pudesse reagir, ele foi atingido por um poderoso soco que o fez voar novamente. Tachibana o perseguiu pelo céu, desferindo uma série de golpes, cada um mais poderoso que o anterior. Orochimaru percebeu, para seu horror, que mesmo com o poder dos 6 caminhos, sua velocidade e força não eram páreo para Tachibana. Ele estava sendo tratado como um saco de areia, espancado sem piedade. Por que ainda não saiu? Murmurou Tachibana frustrado. Ele estava tentando forçar o 10 caudas para fora do corpo de Orochimaru com seus socos, mas apesar de acertar centenas de golpes, ainda não havia sinal disso. Mudando de tática, Tachibana desferiu um soco devastador no abdômen de Orochimaru. Bum! A parte mais macia do corpo de Orochimaru recebeu todo o impacto. Seus olhos se arregalaram enquanto o sangue saía de todos os seus orifícios, e o chakra das 10 caudas dentro dele começou a se agitar. Finalmente! O rosto de Tachibana se iluminou de alegria, e ele aumentou a força de seus ataques. Por fim, o corpo de Orochimaru começou a se torcer e deformar. O 10 caudas em sua forma se libertou do selo e foi expulso do corpo de Orochimaru. Capítulo 230. Ao longe, 2 imponentes estátuas de liberação de madeira, 1000 mãos reais, permaneciam firmes, observando o campo de batalha. Selados pelo selo Tori, Hashirama e Madara, que foram realocados para o chão, ainda puderam observar o confronto entre Orochimaru e Tachibana de lá. Como o terreno em que estavam era elevado, eles podiam facilmente observar. Como esse garoto ficou tão forte? O crescimento dele é insano. Hashirama estava deitado no chão, apoiando o queixo em uma das mãos, observando a luta com leve curiosidade enquanto Orochimaru era implacavelmente espancado por Tachibana. É realmente esse o poder do Jinchuriki do 10 caudas? Ele não parece muito mais forte do que nós dois éramos quando lutamos contra ele. Ei, agora você sabe que isso não é verdade. Hashirama cutucou Madara ao seu lado, sentindo uma estranha simpatia por Orochimaru. Embora ele concordasse um pouco, o pobre rapaz estava sendo demolido. Embora seu chakra estivesse selado pelo selo Tori, eles ainda podiam se mover um pouco. Madara cerrou os dentes, irritado. Ele desejou poder arrancar os olhos de Orochimaru sozinho. Inútil. Ser espancado assim depois de me tornar o Jinchuriki do 10 caudas, vergonhoso. Se fosse eu, não teria sucumbido tão facilmente. Ainda assim, a força de Tachibana é algo que até eu deveria desconfiar. No entanto, Madara estava confiante de que se ele se tornasse o Jinchuriki do 10 caudas, ele derrotaria Tachibana facilmente. Seu Rinnegan possuía um poder aterrorizante que somente seu verdadeiro hospedeiro poderia exercer plenamente. Madara, parece que você está escondendo algo de mim. Hashirama lançou-lhe um olhar curioso. Madara virou a cabeça. O que eu estaria escondendo? Nós dois estamos selados. Não há mais nada que eu possa fazer. Talvez eu esteja pensando demais, Hashirama refletiu antes de os dois voltarem a assistir Orochimaru ser espancado enquanto Madara xingava silenciosamente. Onde está aquele Zetsu negro inútil? Ele ainda não encontrou Obito? No subsolo, o Zetsu negro estava realmente indefeso. Obito havia desaparecido desde que entrou na dimensão Kamui, sendo parcialmente feito de Zetsu branco, o Zetsu negro não podia correr o risco de morrer assim. Ele ainda precisava se esconder nas sombras, observando o 10 caudas selado dentro de Orochimaru. Entretanto, o verdadeiro problema não era mais o Rinnegan, de Obito. Era Tachibana. Observando Orochimaru sendo jogado como uma boneca de pano, Zetsu negro não pôde deixar de se sentir atordoado. Mesmo que Madara ressuscite, ele realmente conseguirá lidar com isso? Mas Zetsu negro não tinha escolha. O plano tinha que prosseguir. Isso foi o mais perto que chegaram de reanimar sua mãe. Enquanto isso, com a separação do 10 caudas, a força de Orochimaru diminuiu rapidamente. Os símbolos do sábio dos 6 caminhos desapareceram um por um, e suas vestes com estampa tomou e se dissiparam.
Seu cabelo e pele voltaram ao normal, e a estátua de Gedo, uma vez dividida, fundiu-se novamente com Orochimaru, restaurando sua forma original. As bestas de 8 caudas foram expulsas de seu estômago, libertadas das restrições do Rinnegan. Finalmente acabou, murmurou Tachibana, pegando Orochimaru como se ele fosse um simples trapo. Como você é tão forte? Orochimaru, ensanguentado e machucado, abriu fracamente os olhos inchados e olhou para Tachibana com descrença. Por que, você pergunta? Tachibana ponderou por um momento. Talvez tenha algo a ver com o fato de eu ter enviado clones das sombras para o hospital de Konoha todos os dias por mais de 10 anos para curar e salvar pessoas? Orochimaru piscou, completamente sem palavras. Do que esse lunático estava falando? Mas Tachibana não explicou. Tachibana, Jiraiya e Naruto finalmente os alcançaram. Tic. Jiraiya suspirou olhando para Orochimaru, que agora estava completamente indefeso. Depois de hoje, o nome Sannin pode não ter mais nenhum significado. Tachibana, o que devemos fazer com esta estátua de Gedo? Naruto perguntou, apontando para o incontrolável 10 caudas, que havia começado a se transformar em uma árvore enorme à distância. Naruto, hoje não é seu aniversário? Tachibana ficou em silêncio por um tempo antes de dizer. Naruto piscou e deu um tapa na testa. É isso mesmo. Acabei de fazer 17 anos. Ele sentiu uma onda de calor no peito. Tachibana se lembrou de seu aniversário, mesmo no meio de todo esse caos. Você quer um presente de aniversário? Tachibana perguntou indiferente. Naruto ficou um pouco surpreso. É Tachibana, agora não parece ser a hora, não acha? Mesmo assim, a curiosidade levou a melhor. Que tipo de presente Tachibana poderia dar a ele em uma situação como essa? Não, agora é a hora perfeita. Tachibana colocou Orochimaru no chão e olhou para seu Rinnegan. Orochimaru riu fracamente. Você também está atrás do Rinnegan? Não. Tachibana negou imediatamente. Você acha que eu gostaria de me tornar o Jinchuriki do 10 caudas? Não importa o quão forte alguém seja, ele não consegue escapar das correntes da mortalidade. Os olhos de Orochimaru se arregalaram em compreensão, sua voz cheia de uma mistura de admiração e excitação. Tachibana, se há alguém que pode realmente controlar o 10 caudas, é você, não é? O rosto de Jiraiya ficou tenso, seu olhar fixo em Tachibana como se tentasse entender suas verdadeiras intenções. Tachibana balançou a cabeça com um sorriso. Você tem meia razão. Como todo mundo, eu quero viver mais. Mas não preciso do 10 caudas para isso. Ele já era um ser composto de energia divina de árvore. Por que ele precisaria de uma fera tão rudimentar? Ele estava prestes a explicar a Naruto sobre seu dom quando... Óbito! Naruto exclamou de repente. Todos se viraram para ver Óbito em pé no topo da estátua de Gedo. As correntes da estátua de Gedo dispararam, puxando as bestas de 8 caudas de volta para sua barriga antes que pudessem escapar. Finalmente encontrei minha oportunidade. O rosto de Óbito estava inexpressivo, o buraco aberto em seu peito era uma visão horrível. O ataque surpresa anterior de Sasuke o pegou desprevenido, mas no final das contas o ajudou. Madara havia colocado um selo em seu coração para impedi-lo de perder o controle. Óbito estava esperando por uma oportunidade para destruir seu coração e então se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, permitindo-lhe regenerar um novo. Entretanto, a intervenção repentina de Orochimaru complicou as coisas. Forçado a recuar para a dimensão Kamui, ele mal sobreviveu consumindo as células de Hashirama no corpo do Zetsu branco. Mas agora ele finalmente teve sua chance. Estarei com você em breve. Óbito começou a fazer selos de mão, preparando-se para absorver o 10 caudas e se tornar seu Jinchuriki, com a intenção de lançar o Tsukuyomi infinito. Mas quando ele estava prestes a completar o selo final, um líquido preto de repente cobriu metade do seu corpo. Capítulo 231. Zetsu Negro. O coração de Óbito tremeu. Ele não esperava que o Zetsu Negro aparecesse em um momento tão crítico e agora ele estava tentando tomar o controle de seu corpo. Óbito, você chegou bem na hora. Senão, eu não saberia como te encontrar. Naquele momento, o corpo de Óbito era metade branco e metade preto. Sob o controle de Zetsu Negro, ele soltou uma risada sombria. Você planejou bem. Usando Sasuke para se livrar da maldição de Madara-sama e depois buscando a oportunidade certa para capturar o 10 caudas e se tornar seu Jinchuriki. Mas cometeu um erro. Você estava contra Madara. Se ele te deu algo, ele pode facilmente retirá-lo. Destruir seu coração não vai detê-lo. Nem pense nisso. Óbito cerrou os dentes, lutando para controlar seu corpo e completar o selo para absorver o 10 caudas. Droga! Óbito ainda está vivo. Após o aviso de Naruto, Jiraiya também notou Óbito, e sua expressão mudou drasticamente. Não, ele está prestes a se tornar o Jinchuriki do 10 caudas. Jiraiya se preparou para correr e detê-lo, mas Tachibana agarrou seu braço. Não se preocupe com o 10 caudas. Se eu conseguir lidar com isso uma vez, posso fazer de novo. Mas não agora. Tachibana percebeu que Óbito havia aparecido como ele esperava. A razão pela qual Tachibana fez Sasuke trazer Kakashi foi para usar seu Kamui para encontrar Óbito e recuperar o outro Rinnegan. Somente com os 2 Rinnegans a flor da árvore divina pôde florescer em sua forma mais perfeita. O elenco do Tsukuyomi infinito então libertaria completamente Otsutsuki Kaguya. Não é demais para você? Você lutou contra Hashirama e Madara, depois derrotou Orochimaru. Deve ter sido exaustivo. Jiraiya achou que tinha entendido por que Tachibana o havia parado e chegou às suas próprias conclusões.
Você precisa recuperar seu chakra o mais rápido possível. Naruto e eu cuidaremos de Obito. Tachibana não respondeu, apenas olhou para Obito meio preto meio branco. Então ele bateu a mão no chão. Jutsu de invocação. 3 caixões emergiram da terra. Esta é a reencarnação do mundo impuro? Jiraiya ficou surpreso com os caixões. Quando esse garoto aprendeu esse jutsu? E o que ele pretende fazer? Os caixões permaneceram fechados por um momento enquanto Tachibana se ajoelhou e colocou a mão em um deles. Orochimaru, mesmo tendo obtido apenas um Rinnegan, você aprendeu muitas técnicas proibidas, não é? Orochimaru assentiu, embora ainda incerto sobre as intenções de Tachibana. O Rinnegan revela muitos segredos, não é mesmo? Ninjutsus como as correntes da estátua demoníaca, os 9 selos consumidores do dragão fantasma e a técnica do tigre da chuva à vontade são apenas o começo. E habilidades mais avançadas como Shiha Tensei, Banshou Tenin e até Shibaku Tensei, todos presentes do Rinnegan. Orochimaru assentiu mais uma vez. Tachibana sorriu, satisfeito. Posso lhe oferecer a vida, Orochimaru. Você vai me deixar ir? Orochimaru se animou. Tachibana se levantou e se virou para Naruto e Jiraiya, ambos confusos. Contanto que você me ajude a executar um certo jutsu, pouparei sua vida. Ele foi interrompido então. Tachibana não. Você não pode deixar Orochimaru ir embora tão facilmente. Jiraiya tentou dissuadi-lo. Mesmo com o vínculo que tinha com Orochimaru, ele nunca imaginou poupá-lo. Orochimaru era inimigo do mundo inteiro. Era tarde demais para perdoá-lo. Como Tachibana pôde concordar tão facilmente? O breve momento de alegria no rosto de Orochimaru desapareceu. Algo parecia estranho. Qual jutsu você quer aprender? Eu te ensino qualquer um que eu saiba. Orochimaru, aterrorizado pela morte, estava ansioso para cooperar. Não precisa me ensinar. Só me ajude a fazer. Tachibana riu baixinho, rejeitando a oferta. À distância, o selo recém-formado de Obito havia se dissipado, substituído por outro conjunto de selos. Com o pensamento, o selo Tori que continha Uchiha Madara e Senju Hashirama começou a se desintegrar. Acima da estátua gigante de Buda, Madara e Hashirama se agitaram, recuperando sua liberdade enquanto os portões Tori se dispersavam. Hashirama ainda parecia confuso, sem saber por que estava subitamente livre. Ele também percebeu que o controle da reencarnação do mundo impuro havia enfraquecido, permitindo que ele agisse por vontade própria. Finalmente chegamos a esse ponto, murmurou Madara, ignorando Hashirama. Ele saltou do enorme Buda e correu em direção a Obito. Seu coração disparou, mas sua expressão permaneceu calma. Seus olhos se fixaram na luta entre Obito e Zetsu Negro, e ele não prestou atenção ao caos ao redor. Ele já havia aceitado sua derrota para Tachibana antes, admitindo que era o mais forte. Mas estar vivo era uma questão completamente diferente. Sua capacidade máxima de combate ainda não havia sido totalmente alcançada. Ele seria o Jinchuriki mais perfeito. Antes de lançar o Tsukuyomi infinito, ele enfrentaria Tachibana mais uma vez. Tachibana bateu palmas, invocando vinhas do chão que prenderam Orochimaru, erguendo-o no ar. Espero que você sobreviva a isso, Orochimaru. Em todo o mundo ninja, apenas Orochimaru valorizava o poder da ciência e da tecnologia. Até certo ponto, ele era um talento raro. Enquanto Tachibana falava, uma força invisível manipulou o corpo de Orochimaru, forçando suas mãos a formarem um selo. Zetsu Negro era um produto da liberação Yin-Yang, e podia controlar Obito. Embora não fosse poderoso, sua essência era extraordinária. E não havia razão para que Tachibana não pudesse fazer o mesmo. Hoje, para Tachibana, essa técnica era trivial. O que você está fazendo? Orochimaru gaguejou, lutando enquanto o selo se formava contra sua vontade. Jiraiya e Naruto perceberam que algo estava errado, mas não sabiam o que fazer. Eles deveriam parar Tachibana? Não, Tachibana era um deles. Ele não tinha motivo para fazer algo prejudicial aos seus aliados. Mas desde o começo suas ações foram estranhas, e isso não pareceu diferente. Naruto olhou para Jiraiya enquanto eles permaneciam congelados em indecisão. Naruto, aquele presente de aniversário que eu mencionei. Você vai vê-lo em breve, murmurou Tachibana. O Susanoo cercou Tachibana, separando-o dos outros. Afinal, era apenas uma precaução. À distância, a batalha entre Obito e Zetsu Negro atingiu seu clímax. Obito, desesperado para manter o controle de seu corpo, havia esgotado a maior parte de seu chakra. Gradualmente, o Zetsu Negro ganhou vantagem, cobrindo Obito completamente e forçando-o a completar o jutsu. No mesmo momento, Obito, Zetsu Negro, Orochimaru e Tachibana murmuraram o nome da técnica. Rin Tensei. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.